Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro O Tempo entre Costuras. Este livro é de Maria Duenhas, que em Portugal está publicado pela Porto Editora, e é um livro que eu estava mortinha por ler há já imenso tempo. Eu vi a série deste livro quando ela estava na Netflix. Eu na altura não sabia que era adaptada de um livro, nem que ele estava cá em Portugal, mas vi a série e adorei e fiquei imediatamente muito curiosa para ler também o livro, especialmente vendo que toda a gente dava 5 estrelas a este livro, toda a gente estava a adorar e era o melhor dos dois mundos. Eu fiquei muito entusiasmada, mas também um bocadinho receosa. Será que o livro seria exatamente igual à série, ou melhor, ao contrário, será que a série seria exatamente igual ao livro? E quando uma pessoa vê a série antes, às vezes acontece ficar à espera de ver determinada cena acontecer no livro e por vezes isso não acontece. Portanto, fui baixando um bocadinho as expectativas, mas estava igualmente muito curiosa. Então, este livro conta a história de Cira. E Cira é uma rapariga que vive em Espanha, é filha de uma modista e acaba por se tornar ela também costureira e modista na sua infância e juventude, e a certa altura ela conhece um rapaz que é o Ignacio. O meu sotaque espanhol é espetacular, mas fica encantada, apaixonam-se, estão a planear casar e na altura há muita fome, muita falta de trabalho, ela e a mãe perdem o emprego e o namorado sugere-lhe porque é que ela não faz o curso para aprender a escrever na máquina de escrever e se candidatar assim a um cargo público. Ela vai com ele escolher a máquina de escrever e é nessa altura que ela conhece um outro homem, um homem sedutor, daqueles extremamente envolvente, que tem ali uma atração imediata. E ela acaba por deixar tudo, incluindo o namorado, para ir com ele e abandonar o país com ele, completamente apaixonada, completamente rendida, numa felicidade extrema. E depois, a partir daí, as coisas começam todas a correr mal. Este é um livro que corre muitos períodos históricos, apanha a Guerra Civil Espanhola e depois a preparação para a Segunda Guerra Mundial. É um livro bastante grande, com 600 e poucas páginas, e é um livro que, além de acompanhar muito tempo, acompanha um crescimento muito grande da nossa protagonista. Esta é uma ficção histórica com este background, com este fundo tão detalhado, tão bem construído. Ela acaba por ir com esse rapaz para uma zona de Marrocos e depois acaba por ficar no Tanger e em Tetuan, e as descrições, os cheiros, a cultura, está tudo tão bem escrito aqui. É delicioso de se ler, mesmo a Espanha da infância dela, depois com o contraste da Espanha após a Guerra Civil, uma Espanha destruída, uma Espanha a tentar se reerguer. Tudo isso está aqui belíssimamente narrado. As personagens são outro ponto igualmente incrível. A forma como todas as personagens têm os seus defeitos à flor da pele. A forma como esta protagonista, que é tão corajosa e que passa por tanto, é-nos descrita no início como uma criança tão, de certa forma, inocente, tão desligada do mundo real e que depois é quase atirada aos leões com todas as crueldades que o mundo lhe pode impor, e a forma como ela se ergue acima disso, a forma como ela trabalha com isso e trabalha com ela própria e se molda a ela própria conscientemente para se tornar a mulher que é no final da história. É uma leitura incrível. E, além de tudo que eu falei, eu acho que o mais incrível é a escrita desta autora. Esta foi a minha estreia com a Maria Duenhas e eu digo-vos uma coisa, eu fiquei apaixonada no final da primeira página. É algo transcendente, é uma escrita incrível, mesmo incrível, super trabalhada, mas ao mesmo tempo super cativante. Nem vos sei descrever a forma como eu fiquei tão ligada à escrita, tão maravilhada a ler aquilo que estava a ler. Por isso mesmo, eu gostava de vos ler aqui só um bocadinho do primeiro capítulo. Primeiro capítulo só para não vos estar a fazer nenhum spoiler, nem vos estragar nada, mas só para vocês terem um bocadinho de noção de como esta escrita, e que é incrível. Aliás, eu posso-vos dizer
que este livro tem uma continuação, que é o Cira, já está publicado cá em Portugal. É uma continuação bastante recente, saiu muito tempo depois deste ter sido publicado. Eu tenho alguma esperança que eles façam uma série de continuação da outra, também era bom fazerem, passado não sei quantos anos, os mesmos que separam as duas obras, era muito, muito interessante fazerem então uma série depois a continuar, porque a primeira série está muito, muito boa. Mas eu tenho já tudo que é da autora, pode vir para a minha lista, porque eu fiquei encantada. Então, o primeiro capítulo começa assim. Uma máquina de escrever arruinou o meu destino. Foi uma Hispano Olivetti, da qual me separou durante semanas o vidro de uma montra. Visto de hoje, a partir do parapeito dos anos passados, custa a crer que um simples objeto mecânico pudesse ter potencial suficiente para quebrar o rumo de uma vida e fazer explodir em 4 dias todos os planos traçados para a sustentar. Assim foi, no entanto, e nada pude fazer para o impedir. Não eram, na realidade, grandes projetos os que eu acalentava por essa altura. Tratava-se apenas de aspirações próximas, quase domésticas, coerentes com as coordenadas do sítio e o tempo que me correspondeu viver. Planos de futuro execuíveis, bastante para isso esticar as pontas dos dedos. Só este bocadinho para vocês terem noção da beleza desta escrita. É um livro belíssimamente bem escrito, uma obra incrível. A parte da ficção histórica, que é uma coisa que eu adoro, está extraordinária. As descrições dos lugares, as roupas. Ela, como é modista, faz aqueles vestidos e aqueles fatos para as mulheres da alta classe. É tão bonito de se ver. E, não vos querendo estragar nada, dizer-vos que isto se passa na altura da guerra, como já perceberam, isto tem um grande ponto de espionagem, de preparação para a Segunda Guerra Mundial. Há aqui muitas coisas políticas que são referidas, mas são, no fundo, fáceis de acompanhar porque são bem explicadas. A própria protagonista está um bocadinho à parte, a forma como ela é introduzida nas coisas e conhece as coisas e é posta dentro do contexto é a mesma forma como nós, leitores, também somos postos ao corrente com ela. Portanto, é uma obra belíssima que eu recomendo imenso e muito, muito fácil de acompanhar. Como já disse, tem continuação. Quanto à série, eu comecei a ler e era exatamente, o início da série é muito, 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 muito fiel. E eu diria que a série em geral, toda ela é muito fiel. Há 1 ou 2 pontozinhos que mudam, como é natural na maior parte das séries. Há personagens extras que aparecem na série, portanto, se viram a série e estão à espera de ver algumas personagens aqui, poderão ficar desiludidos porque essas personagens não existem, mas a forma como acontecem as coisas, o tipo de acontecimentos, é tudo muito, muito fiel. Há uns pontozinhos que eles fazem de uma outra maneira, mas chegam sempre ao mesmo ponto, acabam por transmitir sempre as mesmas coisas. Este livro tem uma parte mais na zona final que se passa em Portugal e a série também tem uma parte passada em Portugal com atores portugueses também conhecidos e eu gostei muito também de ver representado aqui Lisboa. Todas as descrições também estavam muito, muito boa e as coisas da época de que Lisboa tinha a oferecer são pontos muito, muito fortes e que eu adorei. Eu já vos disse, eu adorei isto tudo num livro, mas a série eu recomendo imenso. Se leram um livro vão gostar muito da série, se viram a série vão gostar muito do livro, podem confiar à vontade. E sim, quero ler mais de Maria Duenhas, quero ler o segundo e quero ler outro, já tenho vários na minha lista, portanto digam-me qual é que eu devo começar sem ser o Cira. Eu tenho um outro na minha lista, não me lembro agora do nome, mas digam-me em baixo se já leram outros dela que me recomendam, porque eu vou gostar muito, muito de saber para pôr um bocadinho mais acima na minha lista. Estes livros são calhamaços, a maior parte dos livros dela, pelo que eu entendo, são assim, mas posso-vos garantir que vale muito, muito a pena. Escusado será dizer que isto foi 5 estrelas sem pestanejar mesmo, e recomendo muito, 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 muito. Se gostam de ficção histórica, têm mesmo que ler. E é isso, acho que estou aqui um bocadinho repetitiva porque eu gostei mesmo muito do livro. Digam-me em baixo se já leram, se estão a pensar a ler, se viram a série quando ela esteve no Netflix, se não viram e agora estão aí à caça de um sítio para ver. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram uma boa ficção histórica e não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!